Amém. Queridos, vamos iniciar nosso estudo. Hoje o nosso estudo, irmãos, ele vai ser um tanto que introdutório. Nós vamos entrar, como foi anunciado, em cada sessão, nós vamos sessão por sessão da Confissão de Fé do Westminster, retomando aquele estudo que foi feito há 2 anos e meio. Porém, para nós entrarmos no estudo, é importante uma introdução geral acerca dos padrões, acerca da importância das confissões, né, o que nós vamos estudar, e por que nós, como uma igreja histórica, subscrevemos isso. Então, a nossa introdução vai ser o que é a confissão, ou credos e confissões na forma geral, a ordem bíblica para fazê-los, a importância e o uso deles, a história da Assembleia do Westminster especificamente, e a estrutura da organização da confissão. Tá bom, irmãos? A primeira pergunta, então, é o que são os credos e as confissões? Os credos, irmãos, e as confissões, eles são, de uma forma bem objetiva, certo? Antes de lermos essa definição pelo Robert Rayburn, é uma excelente definição, mas, de uma forma bem objetiva, eles são documentos históricos doutrinários. Esse é o conceito de credos e confissões. Eles são expressões públicas da igreja do que ela crê acerca da palavra de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Porque a partir do momento que a Escritura Sagrada ela é a revelação de Deus que foi escriturada, que foi tornada em texto para nós, em proposições, é necessário, então, um trabalho exegético, um trabalho hermenêutico. Eu vou interpretar o entendimento daquela palavra, daquilo que está posto ali. Ora, se eu sigo princípios hermenêuticos corretos, eu vou chegar a uma verdade acerca daquele texto, uma interpretação correta. Se eu sigo princípios hermenêuticos errados, eu vou chegar a conclusões erradas. Junte a isso, não simplesmente o aspecto objetivo de princípios hermenêuticos corretos ou errados, mas o coração que usa esses princípios. Muitas vezes o cara pode até ter um princípio hermenêutico correto, mas um coração insubmisso à revelação, por exemplo, levará com que ele chegue a conclusões equivocadas do que a palavra de Deus fala. Se isso é dessa forma, e a palavra de Deus ela é pública a todos os homens, a igreja de Cristo, quando ela está posta na mão da igreja, a igreja tem que colocar-se em termos de expressão pública do que ela crê, do que a Escritura ensina. Porque senão um vai se levantar e dizer, eu creio que isso aqui na verdade está falando que Jesus não é Deus. Um outro vai se levantar e falar assim, não, Jesus é Deus, mas ele não é homem. Aí um outro vai se levantar e, não, mas esse texto aqui está... E aí você vai ter todo tipo de confusão hermenêutica, quando um pressuposto claro da própria palavra de Deus ela não se contradiz. O que, então, são os credos e as confissões, irmãos? Os credos e as confissões são exatamente esse esforço de preservar a correta interpretação da Escritura Sagrada contra erros doutrinários e contra a fraqueza da nossa carne. Curiosamente, irmãos, os credos, eles têm uma natureza, especialmente os credos da igreja antiga, uma natureza apologética. Uma natureza que a gente chama de controvérsia. Quando surge uma controvérsia no meio da igreja, quando surge uma heresia ou um ensino que é contrário à sã doutrina, então a igreja vai e reage se posicionando. Um exemplo disso é o credo de Nicéia, o credo constantinoplano, o credo de Atanásio, e assim uma série de outros credos que foram feitos no contexto de oposição a uma deteriorização da doutrina bíblica, da correta interpretação da palavra do Senhor. Quando nós chegamos no século XVI e XVII, que é o século da Reforma Protestante, em que há um esforço de retomar aquilo que foi perdido, de retornar às raízes das raízes, que é a Escritura Sagrada, e de manter e preservar a boa tradição, ou seja, a boa e correta interpretação da palavra, despindo-a e purificando toda a baboseira e asneira e má interpretação que a igreja de Roma fez, você tem novamente essa prática da confecção de credos. Só que agora esses credos, esse nome de credo, ele tem uma peculiaridade, porque normalmente esses credos da igreja antiga, eles começam com a expressão creio, né? Creio, né? E no latim credo faz referência a essa expressão de eu professo, eu individualmente. As confissões, elas têm uma característica mais
pública e comunitária. A igreja toda confessa publicamente. E aí ela não vai tratar apenas de 1 ou 2 pontos, como eram os credos, comumente tratando da questão da divindade de Cristo, da humanidade dele, da trindade, né? Quando muito, como por exemplo no Concílio de Orange, os cânones de Orange que trataram contra a heresia de Pelágio, que afirmaram a questão da depravação total, etc, etc. Mas aí as confissões elas vão ser mais amplas na sua abordagem. Então elas vão abordar muito mais tópicos doutrinários. Exatamente para que, de uma forma pública, todo mundo soubesse o que aquele indivíduo, aquela igreja, aquela comunidade de crentes, eles criam e professavam. Tá bom, irmãos? Então, esse aqui é um pequeno definição dentro de um contexto histórico. De um contexto histórico para nós entendermos a posição histórica dos credos e das confissões e a sua importância para a igreja. E a gente vai destrinchar um pouco mais isso. Mas esse autor, irmãos, o Robert Rayburn, ele diz o seguinte: os credos servem a uma variedade de propósitos na vida da igreja. Eles são um testemunho da crença da igreja para o mundo. Eles oferecem um resumo da doutrina cristã para a instrução dos fiéis. E eles formam um baluarte contra a incursão de erro por fornecer um padrão de ortodoxia e um teste para os titulares de cargos. Só para parar aqui, irmãos, percebemos os destaques aqui. É um testemunho da igreja para o mundo, é um resumo, é um baluarte. Então tem um aspecto evangelístico, tem um aspecto didático, um resumo para o ensino, e tem um aspecto apologético. Você está mantendo longe os falsos profetas, você está mantendo longe os lobos. E ele continua: dessas formas, os credos também servem para proteger e fomentar o vínculo da comunhão cristã como uma unidade de fé e doutrina, de mente e convicção, e não apenas de organização ou sentimento. Os credos são a tradição da igreja e a voz do seu passado que eles caíram em tal abandono em nossos dias, né? Ele fala assim: é por isso que eles caíram em tal abandono em nossos dias. Esse aqui é um trecho, irmãos, de material que nós estamos organizando e preparando para publicar pela Nader em formato físico, a prática da subscrição confessional. O material é excelente. E aqui, então, irmãos, o Robert, ele vai mostrar vários aspectos do que é a confissão, do que são os credos, em uma só fala. Serve para testemunho, para resumo didático, para apologética, para unidade da fé. Comumente quer se falar de unidade da fé minimizando a importância de uma fé claramente afirmada. Como, por exemplo, o movimento ecumênico faz. O movimento ecumênico ele não quer se portar com o que você professa, com o que eu professo. Fica cada um na sua, mas nós somos uma grande irmandade. Não importa se você está negando que Cristo é Deus e eu estou afirmando que Cristo é Deus. Não importa se você está negando que o homem não é pecador e eu estou afirmando que o homem é pecador. Essa unidade, irmãos, é uma unidade antibíblica. Cristo e os apóstolos chamam a unidade fundamentada na verdade, e a verdade conduzindo à unidade. Então não há unidade sem concordância doutrinária. Essa é uma das finalidades, irmãos, dos credos. Benjamin Warfield, queridos, um presbiteriano norte-americano, foi um importante guerreiro, se eu posso assim usar essa linguagem, contra a degeneração doutrinária da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a nossa mãe. Hoje a nossa mãe está em apostasia total. Aqui nos plantou aqui. Né? Tá fazendo loucuras. E Benjamin Warfield, junto com outros, estavam ali militando em favor da confessionalidade, da sã doutrina e da pureza doutrinária na igreja. E veja como ele define os credos. Ele diz, nesse material que a Nader também publicou em e-book, os padrões de fé, os padrões de Westminster e a fé cristã amadurecida. Ele diz assim: os credos foram dados à igreja não pelos filósofos, mas pelos pastores dos rebanhos que amavam as ovelhas. Não de forma especulativa, mas de interesse prático. Para todos os olhos que veem, isto é, para todos os olhos abertos à visão espiritual, eles exibem a aparência do que realmente são. Por que o Warfield ele fala isso, irmãos? Porque na época do Warfield, e hoje nós testemunhamos isso, há um desprezo pelos credos. Foi o que o Rayburn ele falou anteriormente,
que porque os credos eles trazem esse peso de uma autoridade do passado, e o espírito da nossa época, muito imbuído de um espírito revolucionário, anti-tradição, anti-passado, ruptura com o passado, essas coisas elas são odiosas, elas incomodam, elas são diminuídas. E aí, o Warfield ele diz assim, quem vê os credos, as confissões da forma como eles são, vê um grande benefício que eles são, que eles nos dão. Eles não foram feitos por filósofos ou por teólogos que querem especular e fazer aquilo inacessível para a igreja, como muitos querem acusar, para invalidar a utilidade deles na igreja. Não, você percebe que a própria linguagem deles é uma linguagem de serviço à igreja. Às vezes feito por um homem, outros por 3, 4 homens, e tem a nossa, por exemplo, a nossa confissão, que foi feita por 151 homens. Então, todos eles preocupados com o bem da igreja de Cristo. E onde é que nós encontramos a ordem para isso, irmãos? Vamos ver alguns textos bíblicos agora? Vamos abrir aí Atos capítulo 16. Eu vou abrir aqui vou sair e volto aqui rapidinho, só para mostrar esse recurso aqui que o Vicelmo... Eita, qual era o texto? Atos o quê? 30 e 31, por favor. Pronto. Qual a ideia, irmãos? Aí é um princípio muito simples, mas é o princípio que está por trás da prática da feitura de credos e confissões. O carcereiro, ele perguntando e questionando os apóstolos o que ele precisaria fazer para ser salvo, é dito que ele deveria crer, certo? Crer. Essa fé, irmãos, nós sabemos que ela é um exercício da alma, é um exercício invisível do nosso coração, em confiança, assentindo e concordando naquilo que Cristo fala acerca de nós mesmos, dele e da sua obra do Evangelho. Só que aí, irmãos, nós vamos ver no decorrer do livro de Atos que há um outro aspecto também, e nas epístolas, que está ligado a essa crença interior, que é o aspecto da expressão pública dessa crença interior. Veja, por exemplo, Romanos 10, eu botei aqui no texto, espero que me mandei para visualizar. Romanos 10, ele diz assim, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui você vê claramente o apóstolo Paulo casando os dois aspectos do ser crente. O crer em nosso coração e o confessar, o publicizar aquilo que foi crido em nosso coração. Não tem como separar uma coisa da outra, irmãos. O crente verdadeiro em Cristo, ele professa para todos que ele creu em Cristo. O batismo é uma profissão pública. E, de certa forma, quando nós dizemos confessares que Jesus é o Senhor, nós estamos mostrando que essa confissão não é simplesmente o ato simbólico do sacramento, mas ela envolve também uma proposição doutrinária. Jesus é Senhor. Só essa frase aqui, irmãos, tem doutrina pesada por trás. Pesada no sentido de densa e profunda por trás. Então, isso aqui é um princípio que mostra a importância dos credos e das confissões. Vamos ver 1 Coríntios 15, de 1 a 4, o apóstolo Paulo fala sobre o que ele recebeu, né, e transmitiu à igreja. E por que isso é importante? Vamos abrindo outros aqui, irmãos, tá? Abram Judas 3, por favor, para nós ganharmos tempo. Judas 3 e 2 Coríntios 4, 13 e Hebreus, todos os textos de Hebreus, certo? Os outros eu vou comentando. Quando nós chegamos, por exemplo, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto que ele transmitiu para eles o que ele recebeu. E aí, o que foi que ele recebeu? Aí ele começa a descrever que Jesus
fez o que ele fez no meio dos 12 apóstolos, ele morreu ao terceiro dia, ficou sepultado 3 dias, ressuscitou ao terceiro dia, foi visto pelos 12, depois foi visto por mais tantas pessoas. Ele está descrevendo o que ele recebeu, e em seguida ele passa a interpretar esses fatos. E aí a gente vai vendo, irmãos, que havia uma clara consciência na igreja de Cristo que o que era recebido deveria ser passado. A ideia de algo completo, no sentido de não havia possibilidade de uma interpretação alternativa. Aquilo que foi recebido em termos de doutrina deveria ser passado. E o que os apóstolos estavam fazendo era isso. Eles receberam de Cristo, inspirados pelo Espírito, eles passavam para a igreja. E aí, quando nós chegamos em Timóteo, por exemplo, Timóteo 1, 13, Timóteo 2, 2, Paulo diz que Timóteo ele tem que reter a palavra da sã doutrina. Ele tem que preservar. E aí, em Timóteo 2, 2, 2 Timóteo 2, 2, ele disse que Timóteo tinha que confiar aquilo que ele recebeu a outros homens fiéis, para que esses outros homens fiéis passassem aquilo que foi recebido para outras pessoas. Então, sempre a ideia, irmão, de um padrão, de um conteúdo doutrinário estabelecido para que fosse passado adiante, como um bastão. Sabe aquelas corridas de bastão? Em que um corredor começa correndo com bastão, daqui a pouco chega outro, ele passa aquele bastão, e o outro vai correndo. E assim tinha que ser até que Cristo voltasse, irmãos. Qual é a utilidade, então, das confissões? As confissões são esses bastões. É esse bastão que a gente está passando uma geração para outra. Filho, como a gente faz com Thomas. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus, a graça nele para sempre. Onde a gente aprende a glorificar a Deus? Na Bíblia. O que a palavra de Deus principalmente nos ensina? O que nós devemos crer, o que nós devemos fazer? E isso vai colocando no coração dele. Daqui a pouco ele vai professar isso com o seu próprio coração e com seus lábios, vai passar para o seu filho. E assim vai o padrão da sã doutrina sendo preservado, irmãos. Agora, explicitamente, por favor, Judas 3. Alguém pode ler? Quando empregava toda a diligência de escrever acerca da nossa profunda salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue ao Senhor. Vê mais uma vez. Judas está chamando, né? Os irmãos lembram que nós expusemos a epístola de Judas, e a ênfase que nós explicamos o que significa esse texto. Judas está chamando a igreja a batalhar, a fazer apologética, a defender a fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. E aí eu lembro aos irmãos, quando nós expusemos esse texto, nós explicamos que no Novo Testamento, a palavra fé, ela não estava ligada apenas ao aspecto subjetivo interior da nossa confiança em Cristo, mas ela também estava ligada a esse conjunto de doutrinas. É por isso que é a confissão de fé de Westminster. Aqui a palavra fé, ela tem um sinônimo de doutrina, de conteúdo doutrinário. É o que nós professamos como fé. Judas está falando com clareza. A igreja tem de batalhar para defender essa fé. Essa fé ela foi entregue aos santos. Ela não pode ser desprezada nem minimizada. Ela tem que ser protegida. Nós temos que batalhar em favor dela. 2 Coríntios 4:13. Filipenses 2:5, irmão, só faltou comentar esse. Filipenses 2:5 é aquele conhecido texto. Paulo fala, tem Jesus, que sendo Deus, não por usurpação, mas por natureza, ele se esvaziou e se fez servo. Paulo querendo mostrar a humanidade de Cristo, a humildade de Cristo, e ele começa a fazer uma descrição, um relato da obra de Cristo que consiste em humilhação e em seguida exaltação. Aí há uma discussão no meio, obviamente, dos estudiosos do Novo Testamento, se isso poderia ser um proto-credo, uma expressão credal que já rolava e circulava na igreja, se poderia ser um hino, um cântico da igreja, há esse debate. Mas o grande ponto é, o que Paulo faz ali é uma profissão bem objetiva, bem ampla. Ou então lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Grande esse mistério, aquele que foi contemplado por anjos, pregado de gentio, crido no mundo e recebido na glória. Ele está falando de Cristo ali. Então, ali
também uma discussão se ali era um possível protocredo, se ali não era um possível cântico. Né? Sempre credo e cânticos, eles têm essa relação de expressão doxológica da igreja. Mas vamos para 2 Coríntios 4,13, por favor. O que é que diz aí, irmãos? Isso. Eu criei e por isso falei. Pronto. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando diretamente da convicção dele como crente e que o conduz a pregar. Eu crio, então eu falo. Eu expresso. Ainda que esse texto diretamente esteja falando sobre a obra apostólica da pregação, ele também está nos mostrando essa relação, mais uma vez, entre a crença e a expressão disso. Todos esses textos, irmãos, indiretamente nos mostram essa ideia de um conteúdo de fé estabelecido, claro, que é passado, uma sã doutrina que tem que ser preservada, uma relação entre a fé interior e a fé que é verbalizada, que é publicizada. Todos esses falam isso. Aí quando nós chegamos em Hebreus, há uma expressão clara aí, que aí nós entendemos o porquê que o nome do nosso documento principal é chamado de confissão. Hebreus 3:1, Hebreus 4:14 e Hebreus 10:23. Por favor, irmãos. Isso. Hebreus 3:1. Da fé que professamos. Alguém está com a área? Qual é a palavrinha que tem aí, Paulo? Confessamos. Da nossa confissão. Profissão, confissão, obviamente são sinônimos aqui, né? Se não me engano, a Kátia deve estar lendo na NVI, não é isso, Kátia? Então, o que acontece aqui? A mesma coisa vai se repetir em Hebreus 4:14, Hebreus 10:23. O Cristo da nossa confissão. Apeguemos-nos à nossa confissão, ou àquilo que nós professamos. Novamente, irmãos, é a ideia de uma profissão pública, sistêmica, um conjunto de doutrinas, era já uma consciência da igreja neotestamentária. E por essa prática e por esses indicativos, corretamente a igreja de Cristo logo entendeu. É preciso que nós façamos isso. É tanto, irmãos, que não se sabe, até muita denção tradicionalista em cima do credo apostólico. Mas não se sabe quando o credo apostólico foi feito. A igreja de Roma, não sei se foi exatamente a igreja de Roma, mas dentro dela circulou essa tradição, que se você observar, o credo apostólico são 12 artigos. Aí inventaram assim, não, cada apóstolo contribuiu com um artigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi um apóstolo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. E aí, 12 artigos foram 12 apóstolos. Mas o fato é, nós não sabemos quando surgiu. Na epístola, num documento epistolar do final do primeiro século para início do segundo século, chamado Didaquê, você já tem ali expressões credais parecidas com o credo apostólico. Então, tão logo a igreja de Cristo rompeu a nova aliança, o que é que houve? Uma profissão de fé, conservando a sã doutrina. Ainda mais, irmãos, no contexto em que a igreja não estava mais restrita a uma nação sob leis civis e cerimoniais estritas que protegeriam a adulteração. Não, agora ela estava se espalhando pelo mundo inteiro. Gentios e culturas diversas estavam abraçando a fé em Cristo. Isso era necessário, irmãos. Eu estou voltando aqui sempre, queridos, para ver se está dando certo aqui o microfone, para não dar problema. Irmãos, então vamos seguir aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, queridos? Sobre o que são os credos, as confissões, a questão histórica e a questão bíblica que nos fundamenta isso? Alguma consideração? Não? Então vamos seguir. Qual a importância, irmãos, e a utilidade desses documentos? Eu coloquei aqui, irmãos, uma clássica imagem. Essa imagem aqui, irmãos, ela é fantástica. Ela é, em uma figura, ela mostra a importância e a utilidade dos credos das confissões. Que é essa aqui, queridos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E muitos que querem atacar os confessionais, aqueles que defendem a confessionalidade,
vão dizer que nós colocamos, tal qual a igreja de Roma, a confissão e a Bíblia no mesmo pé de igualdade. Ora, irmãos, além disso ser um espantalho, isso é uma tolice, insistir nesse tipo de argumento. Porque não é esse o ponto dos defensores da confessionalidade ou da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, que subscreve o padrão de fé do Westminster. Jamais, nada, nenhum escrito humano pode estar em pé de igualdade com a Escritura Sagrada. A própria confissão admite que pode errar quando diz que a Escritura não erra. E ela pode ser revisada quando diz que a Escritura não pode ser revisada. Então não tem como manter essa ideia de que defender com firmeza a confissão, a confessionalidade de forma geral. Teve revisão. Exatamente, Paulo. A nossa confissão que nós subscrevemos, ela passou por 2 pequenas revisões, que foi na área de casamento, nos Estados Unidos, exatamente. Que foi na área de casamento e na área de... que a confissão de fé original, saída do forninho, do forno lá da Inglaterra, ela proibia casamento entre, por exemplo, cunhados, né? A Kátia não tem irmã, né? Mas digamos, se a Kátia falecesse, você não poderia casar-se com a irmã dela, né? Era uma exegese de um texto em Levíticos que gerou os nossos pais na fé a entenderem daquela forma. Os nossos pais tardios, os presbiterianos norte-americanos, não viam a exegese daquela forma, né? E tiraram isso. Uma outra questão foi que os nossos pais puritanos, britânicos, eles deixaram a possibilidade de o Estado, o magistrado civil, convocar concílios. E para os presbiterianos norte-americanos, isso em uma outra questão lá, era um tipo de interferência do Estado na igreja. E aí isso foi tirado. Então houve essas alterações. Essas únicas 2 alterações pequenas, são poucas expressões, e é realmente isso, Paulo. A gente subscreve exatamente uma que está já revisada. O grande ponto, irmãos, é que a Bíblia é a nossa única regra de fé prática, ela é a base do que nós cremos, só que, como eu falei, ela tem que ser interpretada. Qualquer heresia e seita que, de alguma forma, abraça a Escritura Sagrada, ela vai dizer que o que ela defende é bíblico. E aí, quem é que está com a razão? Obviamente que não é um relativismo, né, com quem é que está com a razão, mas qual é a correta interpretação da Escritura Sagrada. Como que a genuína Igreja de Cristo tem professado ao longo dos tempos. E aí os credos e as confissões, elas servem exatamente como essa barreira, para que ao invés de cada um interpretar como quer, e sem essa loucura, esse negócio, cada um tirando da sua cabeça uma ideia, os credos e as confissões, eles servem como limites. A igreja, ela vai pensar as doutrinas, ela vai pensar a aplicação dessas doutrinas, ela vai discutir. Você tem aqui um espectro de liberdade, de debate, mas está aqui, ó, é o limite, você não pode passar disso. Passou isso aqui, já não é mais considerado como um ensino bíblico. Por quê? Porque os credos e as confissões nos trazem essa estrutura de proteção. E aí, irmãos, eu listei aqui, também extraído do capítulo do Robert Rayburn, ele elenca 11 propósitos e utilidades da confissão e dos credos. E eu botei ele, irmãos, porque, assim, de alguns materiais sobre confessionalidade, ele foi o único que eu vi elencando tantos propósitos tão claros, assim, fantástico isso aqui. E também está nesse material que vai ser publicado. Vamos ver são 11, certo? Primeiro, o propósito confessional, que é expressar a fé de alguém. Qualquer pessoa, irmãos, que quiser saber o que nós cremos, ela pode entrar lá no site da igreja, o que nós cremos. Está aqui, a nossa confissão de fé. Sobre tal tema, está aqui. Sobre tal doutrina, está aqui. É a nossa expressão pública. Segundo, o propósito apologético, que é defender a própria fé, que é barrar falsos profetas. Ora, irmãos, nós temos uma confissão, certo? E os ministros na igreja presbiteriana do Brasil, e na presbiteriana de forma geral no mundo, né, por mais que hoje haja divergência, mas historicamente foi assim, eles têm de subscrever a confissão de fé do Westminster e os seus catecismos. Eles subscrevem assim: eu concordo, essa é a profissão da minha fé. Eu creio segundo o que está aqui expresso. Ponto. A igreja sabe disso. Se qualquer pregador se levantar num púlpito e começar a falar, por exemplo, eu vou logo falar uma coisa bem clara, certo? Começar a falar que Jesus não é Deus, é só homem. A sirene da igreja, ó, tem que alarmar, tocar. E aquele homem tem que ser silenciado imediatamente. Por quê?
Ah, não, mas é uma possível interpretação da Bíblia. Não é possível. Claramente nós confessamos o que a Bíblia fala. Isso aqui, então, é uma barreira apologética. Você protege a fé de uma forma pública e clara. Terceiro, o propósito fraterno quer estabelecer uma base comum e uma unidade comum. Nós podemos, então, fazer... Não que quem não concorde ipsiliter com tudo o que nós professamos seja ou não crente, não é isso. Você tem elementos da confessionalidade que são essenciais ao cristianismo de uma forma geral e elementos que são peculiares a uma determinada denominação, certo? Mesmo eu considerando, por exemplo, irmãos batistas como irmãos em Cristo, há uma certa unidade da nossa fé ali, mas eles não podem fazer parte de uma mesma federação conosco, por exemplo, estar sob o mesmo governo, porque há discordâncias claras e gritantes sobre pontos como governo de igreja, sacramento, etc, etc, etc. Há uma unidade ali, mas a unidade ela vai sendo burilada quando você tem uma clareza em outros aspectos, e é o que acontece. Espera-se que qualquer igreja presbiteriana do Brasil, no mundo, você encontre a mesma profissão de fé. Igreja presbiteriana no Brasil, no mundo. Qualquer igreja presbiteriana no Brasil, que seja, por exemplo, da IPB, expresse a mesma profissão de fé, porque é uma unidade de fé. Há uma fraternidade ali em torno do que nós professamos. Há também, irmãos, um propósito pedagógico, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É ensinar a igreja. E aqui ele especifica ensinar os jovens, novos convertidos, como, por exemplo, nós fazemos aqui na igreja, os discipulados individuais com os irmãos que estão chegando na igreja. O que é usado como estrutura básica para o nosso estudo? Os catecismos. O catecismo de Westminster, o breve especificamente, né? Quinto, o propósito de uniformidade para padronizar a doutrina e a prática em um contexto eclesiástico. É um pouco do que eu falei, do que foi falado no terceiro propósito. Ainda, o propósito de tese de ortodoxia ou heterodoxia, teste, para exigir que alguém revele abertamente sua fé para determinar se ela é correta ou errônea. Você pode fazer o teste. O que é que você crê sobre esse ponto? Eu creio isso. Não, mas isso não é o que a Bíblia fala. Isso também está claramente expresso nas nossas confissões, nos nossos padrões dessa forma. Aqui, irmãos, há um encurtamento de caminho. Não sei se vocês percebem. A ideia é encurtar o caminho ao invés de, a cada questão que surge, nós temos que fazer novamente um exercício hercúleo exegético. Eu simplesmente posso evocar o que já está resumido. Então, imagine vocês uma situação num conselho. Os presbíteros estão discutindo sobre uma coisa para a condução da igreja, e aí essa coisa envolve uma questão doutrinária. E aí começa o debate doutrinário. Não, mas eu penso assim, mas você pensa assim. E aí, se nós não tivéssemos uma definição clara do que nós queríamos, teríamos duas opções. Ou cada um fica na sua, você queria assim, eu queria assim, que não tem chega com nenhum. Ou nós poderíamos fazer um trabalho exegético que levaria horas e horas e horas e horas em torno de vários textos para poder fecharmos aquela questão. Nós temos um terceiro caminho, que é bíblico, que vai fazer o seguinte. Está aqui o nosso documento confessional, que já passou por esse trabalho de exegese, parará, e resumiu dessa forma. Então, é nisso que nós professamos e subscrevemos. Como todos os presbíteros subscreveram aquilo, ok, verdade, vacilei, pisei na bola aqui no entendimento e tal, pronto, está resolvido, pronto, acabou. Em 10 minutinhos, resolveu o problema e manteve a unidade e o tempo para trabalhar no pastoreio do povo de Deus. Sétimo, propósito de qualificação para habilitar alguém a cargos na liderança da igreja. Isso aqui é fundamental, irmãos. A liderança da igreja que conduz a igreja. Se a liderança ela é fraca doutrinariamente, ela vai gerar uma igreja fraca doutrinariamente. Se a liderança ela é desunida doutrinariamente, ela vai gerar uma igreja desunida doutrinariamente. Ela vai ser insegura, vai gerar uma igreja insegura. E assim todas as consequências que advêm de uma não crença correta vai implicar na igreja de Cristo. É por isso que é requerido dos líderes. Não é requerido se o irmão está chegando na igreja, que ele subscreva a confissão de fé do Westminster. Não é isso. Ele tem que professar a essência da fé cristã. Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, etc, etc, etc. Da fé cristã evangélica, né? Eu poderia fazer essa especificação. Mas dos líderes, não. Dos líderes, dos presbíteros e dos diáconos é requerido uma subscrição total do que é professado. O propósito polêmico para atacar um ponto de vista teológico divergente
E aqui, irmãos, isso deveria ser muito claro. Por exemplo, nós passamos por isso recentemente, né, no nosso contexto doutrinário, nosso contexto civil, né, sobre a questão dos cultos, né. O culto não é essencial, a igreja tem que não apoiar um magistrado civil, um Estado que quer declarar o culto essencial, não. Né, teve crentes dizendo assim, que ridículo, o Estado não pode dizer que é essencial, e se levantando contra o culto, contra etc, etc, etc. Se nós temos, irmãos, uma clara profissão de fé que diz que o dia do Senhor tem de ser guardado todos os momentos, cada semana, e que o culto é essencial para a santificação do culto, e nós temos um outro mandamento explicado no Catecismo Maior, que diz que não matarás, não assassinarás, envolve também preservar a vida, a resolução disso está posta já para nós. Ou seja, nós vamos manter o culto procurando meios de evitar contaminação. E vamos trabalhar o máximo possível para isso. Nós jamais vamos precisar ficar entre amor ao próximo, o amor a Deus, preservar vidas, adorar a Deus ou não. Não, está aqui, ó. Os nossos documentos já falam com clareza sobre esses dois pontos para serem aplicados no contexto polêmico. Imagine se houvesse uma unidade efetiva na igreja em torno disso, com força a igreja teria para poder se posicionar socialmente. Mas, em razão de influências ideológicas e muitas vezes de uma fraqueza doutrinária sobre pontos claros e básicos como o culto, nós não tivemos essa força toda como igreja de Cristo. 10º, o propósito restritivo para prevenir o avanço de um ponto de vista teológico divergente. Você restringe aqui, você impede aquele avanço. E 11º, o propósito coercitivo para compelir outra pessoa
Não, foi só agora. Mas deu certo. Eu vou interromper aqui, irmãos, a nossa transmissão para poder fazermos o nosso tempo de oração, tá bom? Aqueles que nos acompanharam, Deus abençoe, queridos.